Vinheta. Chique. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mentalidade Médica. Esse podcast que tem como propósito principal contribuir com você, médico, que quer empreender na sua carreira, que quer fugir do tradicional, que quer fugir muitas vezes daquela dependência de plantões, daquela dependência de planos de saúde, daquela dependência, daquele puxadinho lá do SUS que você tanto gosta e tem a falsa sensação da estabilidade. Aqui traremos profissionais médicos, jurídico, de marketing, de assessoria contábil para contribuir com a sua carreira. E aqui mesmo nesse podcast já entregar conteúdo de muito grande valor que você amanhã, após escutar esse podcast, já pode implementar e mudar a sua carreira. Hoje a gente vai conversar com dois profissionais médicos que têm uma carreira brilhante, já muito bem sedimentada. Estamos aqui em São Paulo, diretamente dos estúdios do podcast Airflow, e hoje nós vamos imaginar uma seguinte situação. Por que determinados profissionais conseguem inovar, conseguem criar produtos ou serviços que até muitas vezes nem existem e conseguem mudar a forma de entregar a medicina para os seus pacientes? Essa resposta está em duas características poderosíssimas, que é a visão e a coragem juntas. E é sobre isso que a gente vai explorar aqui hoje. Então sejam muito bem-vindos. A gente está recebendo aqui hoje o nosso amigo, foi meu colega de residência, Dr. Marcelo Tabosa. É otorrinolaringologista, assim como eu, formado em otorrino pela Santa Casa de São Paulo, com atuação dedicada em rinoplastia estética e funcional, cirurgia plástica facial, procedimentos faciais, injetáveis, tecnologias avançadas. É diretor técnico, a patente subiu, né, Marcelo? Da clínica Tabosa Otorrino e Cirurgia Estética, onde se destaca também pelo trabalho focado sempre na naturalidade, precisão e resultados individualizados. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui, né? Depois de tantos anos aí a gente convivendo junto, hoje aqui partilhando um pouquinho da nossa jornada, que começou lá há muitos anos, né? Não vou nem falar quando, mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Everton. E também estamos com o Dr. Rômulo Navarras, que é médico anestesiologista, com forte atuação em anestesia ambulatorial. No controle de procedimentos e inovação com procedimentos minimamente invasivos, com destaque para integração entre a anestesiologia e a dermatologia. Cofundador de 3 empresas, a Azoto Anestesia, a Azoto Tattoo e a Berry Code Therapy. E aqui ele vai explicar pra gente o que cada uma esses braços de atuação aí. E Rômulo, meu amigo, seja muito bem-vindo, agradeço ao convite. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito importante a gente passar nossa visão do mercado em si e de como a gente conseguiu conquistar algumas coisas e como a gente está batalhando para as pessoas que estão formando, para os estudantes que já estão direcionando aquilo que eles querem no mercado. Então isso é muito importante. Era uma coisa que a gente tinha dificuldade, que poucas pessoas transmitiam essa informação da área médica, e hoje a gente está conseguindo aí com um podcast direcionar melhor e passar a experiência para eles, né? Eu quero começar como tudo começou esta vontade de empreender. Aqui a gente está diante de 3 médicos que decidiram ousar e sair do tradicional. Sair daquele médico que é funcionário. Sair daquele médico que tem aquela hierarquia que foi muito nos passada na visão da nossa formação tradicional. Aqui a gente está diante de 3 médicos que têm atuação predominantemente na medicina particular, que entrega a medicina ideal, não a medicina possível só. A medicina que tantos pacientes sonham, e os pacientes, a gente sabe que eles querem ser bem atendidos e terem os seus problemas resolvidos. Sim. Não necessariamente estão atrás do mais barato ou de utilizar um plano de saúde. Ele quer que seu problema seja resolvido. Então eu vou começar com o Marcelo, depois com o Rômulo.
quais foram as motivações que levaram a você sair desse tradicional e meter a cara, empreender na medicina? Você que veio lá de Campo Grande, está aqui conquistando espaço, a sua carreira na Grande São Paulo. Bom, eu acho que o fato de empreender, na verdade, ele acaba não sendo muito uma escolha. Quando você decide o caminho que você quer tomar, observando muitas pessoas que você vai crescendo e você vai se formando e você vai. Eu sou muito observador, então você vai observando qual que é o estilo de vida que cada chefe que você tem, ou as pessoas que você acompanham, tem. E aí você vai decidindo o que que você quer para sua vida. Eu acho que a medicina ela traz para a gente muita previsibilidade, mas chega num ponto que essa previsibilidade ela é um pouco nossa inimiga, porque você sabe ali que você tem aquele plantão, aquele ambulatório, aquele dinheirinho ali fixo, e aí quando você vai empreender, você vai para um cenário totalmente diferente. Quando você empreende, você faz a sua clínica, você tem o seu público, mas você não tem a previsão de quanto você vai ganhar. Exato. Porque é uma coisa muito diferente. Quando você começa um mês, você tem uma escala fixa de plantão ali, segunda, quarta e sexta, um ambulatório terça e quinta. Sábado você opera, não sei o que, você sabe quanto que aquilo vai te gerar de receita no final do mês. Quando você vem para empreender, você tem uma clínica e você começa a gerir todos esses outros processos que surgem. E aí você não sabe quanto que é a sua receita e às vezes até sabe quanto que é a despesa, mas não é uma coisa muito fixa. Então, acho que a minha maior motivação foi sair dessa previsibilidade, mas também conseguir controlar o meu tempo. Então, eu fui olhando aquilo que eu queria ser durante a residência, sabendo os caminhos que eu queria tomar, mas quando chegou realmente na hora de escolher, eu tinha que saber o que que eu ia fazer. E aí, pensando no longo prazo, talvez as decisões mais primárias sejam as mais fáceis, mas a gente pensar no longo prazo é o mais difícil, Sim. mas a gente escolhe principalmente pelo poder de escolha. Então, a minha principal motivação foi poder escolher o estilo de vida que eu quero ter. Então, hoje, eu felizmente consigo ter mais previsibilidade, aquela que a gente não gostava. Hoje a gente gosta, mas eu Sim. tenho a previsibilidade da minha receita de consultório, do meu fluxo de atendimento. E isso me dá muita liberdade para ter a vida que eu quero, para ter o estilo de vida que eu, pelo menos, busco ter. E quando a gente fica muito restrito, a outros plantões, outras equipes, outros profissionais, uma hora ou outra isso pode acabar. De repente, troca-se uma equipe, troca-se uma gestão de hospital, troca-se um fluxo de convênio, e aí é igual política, troca a equipe inteira. E aí Você é você, descartado como se da fosse noite pro um dia. papel toalha. Então, isso é uma coisa muito ruim, assim. Então, isso aconteceram algumas vezes, não só comigo, mas com outros colegas também. E chegou num ponto que eu decidi, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero estar super bem num dia e semana que vem não tá porque trocou uma rotina de hospital. Eu quero ter o meu trabalho. E aí, se isso for bem, ou se for uma coisa boa ou ruim, aí a responsabilidade é só minha. Então, acho que pra mim, principalmente, a principal motivação foi ter o poder de escolha do meu futuro. Mesmo que a gente não consiga controlar tudo, mas pelo menos a responsabilidade daí é minha e não é de outras pessoas. Exato. E você, tendo sido um profissional que estudou a vida toda, passar no vestibular de medicina, que não é fácil, fazer um curso que é duradouro, fazer uma residência, fazer uma pós-residência e chegar no mercado de trabalho e estar à mercê de pessoas que não sabem valorizar essa sua carreira e estar à mercê de jogatinas de planos de saúde ou de qualquer ente federativo, seja Exatamente. estadual, municipal ou federal. Então isso também me incomodava muito. Exatamente. Rômulo, suas motivações para chegar até aqui onde você está Sim. hoje. O Marcelo falou muito bem. Essa busca pela qualidade de vida, eu acho que ela é muito importante, mas quando nós estamos na faculdade, é uma visão muito diferente do que a gente vive hoje, né? Sim. Você estuda na faculdade, você está estudando na faculdade a parte humana de saber diagnosticar, tratar, prevenir, mas quando você se forma, você encontra um cenário completamente diferente daquilo que você imaginava, né? Você entra de cabeça nos plantões, a carga horária exaustiva, muitas das vezes, em busca de um reconhecimento, de uma valorização, de uma estabilidade financeira que muitas vezes você não sabe nem aonde você está entrando. Então, isso me incomodava muito, né? Eu me formei, realmente é uma dificuldade assim que você se forma, isso que eu passo para as pessoas, de ter calma na hora de uma decisão daquilo que você for escolher. Acho que não, a gente fica às vezes muito ansioso em querer escolher uma profissão de uma vez, e às vezes tem que ter muita calma para você saber direcionar e ver exatamente aquilo que você tem uma aptidão melhor.
Então é isso que eu passo bastante aí pro pessoal que quer, que se forma. E quando eu me formei, eu tive essa grande dificuldade, né? Então eu me formei, não entrei diretamente na faculdade, na residência, trabalhei durante 1 ano. E sempre achava que eu poderia dar mais do que eu estar apenas num plantão, Sim, né? Eu queria demonstrar o meu trabalho de uma maneira diferente, né? Eu trabalhei com emergência, assim que eu me formei, fui concursado, eu e eu também. fui concursado durante 6 meses na emergência, e eu vi que eu tinha uma aptidão muito grande com parte de emergência, e me facilitou muito a área da anestesiologia por conta disso. Então, por isso que eu acabei escolhendo. Apesar de eu de gostar bastante da profissão de cirurgia e tudo mais. E quando a gente realiza a residência médica de 3 anos de anestesiologia, você é doutrinado dentro da residência aos plantões. Eu fiz residência médica no interior, então são os barões que você sempre pegava os piores plantões e aí você vai crescendo e vai melhorando e tudo mais. Mas tudo bem, acreditava na época da residência que era uma coisa normal. Mas assim que você se forma também na residência, você volta ao mesmo direcionamento assim que você se forma. Volta aos plantões e eu via pouca valorização dentro dos plantões no qual eu trabalhava. Né? Pra fazer um plantão de 12 horas, fazia 8, 9 anestesias no dia. Muitas das vezes eu nem via a cara do paciente, muitas das vezes eu não conseguia mostrar aquilo que eu estudei. 10 anos querendo aprender e melhorar. Então, essa desvalorização me incomodava muito, né? Então, eu sempre quis crescer mais, sempre quis mostrar meu trabalho. E aí eu fui pensando um pouquinho fora daqui que eu posso fazer dentro da anestesia, que é difícil, foi o que eu passei pra vocês, né? Que eu falei pra vocês. O paciente não vê você da anestesia, né? Não vê o que você tá fazendo, mas ela vê o resultado, ela vê se tem eventualmente alguma coisa. Sim, Então, é muito difícil você vender uma anestesia, você mostrar a anestesia. E eu precisava achar uma forma diferente. Então, eu comecei um pouco com mídia digital, desmistificando a anestesia. Porque sim, a anestesia, as pessoas acham que é o medo da anestesia. Às vezes, muitas das vezes, não tem nem medo do cirurgião. exato. Tem medo propriamente do anestesista. Então, eu falei assim, bom, se eu conseguir demonstrar um pouquinho, tirar um pouquinho o medo dessas pessoas, talvez eu consiga virar uma referência, virar uma autoridade para chegar à valorização do meu trabalho. Sim, Então, isso que eu sempre busquei. Então, a parte de empreendimento, na minha visão, era para dar uma qualidade de vida, obviamente, para mim e para minha família, mas também uma valorização dentro do mercado. Isso que eu sempre busquei. E por isso que eu empreendi para conseguir ser diferencial no mercado. sim. E essas motivações são muito importantes. Você falou num ponto de não valorização em uma instituição pública, em um concurso que você estava. No meu estado, por exemplo, olha que coisa assim inimaginável. Existiam essas cooperativas, que às vezes não são nem cooperativas, são empresas médicas de médicos associados. Tinha dado uma empresa dessa lá com os médicos. A entidade federativa responsável simplesmente tirou essa empresa, contratou uma nova, pagando 30% a menos no preço do plantão, trazendo médicos de fora, e os médicos que quisessem dar plantão a partir de então, ou eles aceitavam aquele preço ou saíam. Ou seja, da noite para o dia você ficou à mercê em um país que a inflação e impostos só aumentam. O ente federativo veio e baixou 30% no valor do plantão, e a única coisa que cabia aos médicos que estavam lá era aceitar ou sair. Olha que coisa que Sim. você se Mas é isso que eu submete se não acabei de quiser dizer, né? empreender. Então você tem ali o seu plantão, você tem o seu planejamento da sua receita, o salário que você ganha, e acontece uma coisa dessa. E aí, de repente, você não tem Tá mais vulnerável. nada. Você Exato. fica Então, vulnerável. isso é uma coisa que te deixa muito, exatamente, muito É uma vulnerável. falsa Uma estabilidade, falsa né? estabilidade. Perfeito. Flávio Augusto, nas mentorias, ele sempre fala que estabilidade ela nunca existe. É. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Sim. Não existe estabilidade. Se você parar hoje, você não está estável, você está diminuindo. Porque verdade. enquanto você está parado, outras pessoas estão crescendo e vai passar de você. Exatamente. Então a estabilidade, ela não existe na verdade. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Mas pensando ainda nessas motivações, como foi que vocês fizeram esse zoom out situacional e conseguiram pensar fora da caixa e dizer, não, é dessa forma que eu vou atuar no mercado a partir de agora?
Eu assim, na verdade, eu comecei a minha carreira ao contrário, né? Então, eu comecei fazendo anestesia e aí eu desisti. Sim. Você Mas foi, tava do outro lado da tava do força. outro lado. Mas acho que foi justamente por Dois isso, contra um assim. hoje. 2 contra 1. Eu fazia uma residência que eu era muito cansado no R1 e eu olhava os meus R2, R3 eram tão cansados quanto eu. Então, assim, Sim. aquilo nunca ia melhorar. E aquilo foi colocando uma coisa dentro da minha cabeça, até quando que eu ia aguentar fazer aquilo? Porque eu também trabalhei muito no SAMU e ficava muito de plantão e toda a semana inteira dentro do hospital, não tinha tempo para nada. E comecei a pensar até quando que eu iria aguentar aquilo, porque naquela época a gente é recém-formado, a gente tem super jovens ainda, a gente aguenta muito, né? Mas até quando que você suporta isso? Então, eu acho que isso foi o primeiro zoom out, assim, pra mim. De eu olhar e falar, eu acho que por aqui eu não vou. Não que a anestesia sempre seja isso, né? Porque como anestesista, você pode pertencer a um grupo ou pertencer a alguns cirurgiões. E tem dois caminhos diferentes, né? Você fica ali sempre no plantão, ou você faz só o freela ali com aquele seu cirurgião, e é uma outra história também. Mas pra mim, aquela realidade não funcionava mais. E aí eu acho que para mim, além disso, de olhar essa troca de especialidade, olhar também como que eu queria progredir na medicina além daquilo. E seguindo aquele cabresto que todo mundo vai colocando na gente, então você tem que trabalhar aqui, você tem que fazer esse plantão, se você fez isso, você só pode fazer isso, você deve fazer aquilo, não deve aquilo. Seguindo esse cabresto, a gente não ia para lugar algum, né? Então aquilo foi me deixando mais incomodado e pensando numa alternativa para onde que eu poderia ir para eu não ficar dependente disso. Então, eu acho que olhar essa situação, olhar as pessoas que estavam à minha volta, que eram especialistas que eu estava buscando, alguns que eram bem mais sucedidos, outros menos sucedidos, né? Todos têm seu mérito, não é demérito de ninguém, mas assim, eu observava muito a rotina de vida que aquelas pessoas tinham. Por que que aquele meu chefe só atende convênio? Por que que aquele meu chefe só opera particular? Então, foram as decisões que eles tomaram? Quais foram os caminhos que eles escolheram? Então, aquilo me incomodava muito. Então, eu comecei a reparar que para eu ter um desenvolvimento diferente, não ficar nessa vulnerabilidade, nesse mercê desses convênios todos, eu teria que fazer um caminho diferente. Então, acho que foi um segundo momento que eu olhei para trás e falei, agora eu estou terminando a otorrino e para onde que eu vou? Eu vou realmente entrar em todas essas equipes que estão me chamando? Eu vou fazer esses sobreavisos longos, só feriados, todos os dias, todas as noites? Eu vou ficar de plantão sábado, domingo, mesmo com uma especialidade cirúrgica? Então, aí eu comecei a também planejar outras rotas para sair daquela mesmice Sim. de atender pacientes ganhando, sei lá, 18, 20 reais uma ficha, você não tem tempo nem de olhar para o paciente, de dar um atendimento de qualidade, e a sua medicina acaba indo pro ralo, o paciente super insatisfeito, com razão. E aí eu comecei a perceber, então, qual era o caminho que eu tinha que seguir. Então, acho que foi esses dois momentos que me deixaram um pouco mais afastado para olhar. Então, agora acho que essa especialidade, para mim, não funciona. Para mim, né? E o outro momento foi, então, agora com a especialidade que eu escolhi, como que eu vou deixar de ser daquele caminho que foi por muito tempo, tá? Não foi uma coisa assim fácil. Mas como que eu vou deixar de ser daquele caminho do convênio que me deixa totalmente amarrado para ser aquele caminho do particular? Então, eu acho que esses dois momentos de tomada de decisão que foi, assim, o que mais me influenciou a escolher um caminho melhor. Muito bom. E antes da sua fala, Romulo, eu queria fazer um preâmbulo que pra gente motivar os médicos que estão ouvindo esse episódio de podcast. Eu acho bem importante. A anestesia, via de regra, era uma especialidade que a gente não via-se empreendimento na atividade de anestesia. O anestesista, ele, como eu te falei aqui, não diminuindo, mas para fazer uma analogia, era como um apêndice de um cirurgião, vinculava-se a uma equipe cirúrgica e você não via o anestesista em empreender via de regra, botar um consultório igual um cirurgião. E você conseguiu ver uma lacuna de empreendimento, uma visão de mercado muito estratégica, ousada e corajosa dentro disso. E às vezes, determinado especialista, determinado médico, não consegue enxergar isso dentro da especialidade dele, porque muitas vezes ele está vendo a especialidade dele com as lentes da formação tradicional acadêmica, sem ter essa visão empreendedora, essa visão de mercado, ou então fazer um feedback situacional de ver quais as dores dos pacientes que eles possam ter, que ele pode resolver. Então, como foi que você decidiu empreender em uma
especialidade que tradicionalmente era contraintuitivo em empreender. Sim, e essa visão diferente é uma visão que incomoda. Exato. Muitas das vezes a nossa profissão é no nosso nicho, né? Sim. Então isso incomoda bastante. Eu tive uma trajetória um pouco diferente do Marcelo, porque a minha visão. Isso é engraçado, né? A gente tem sempre umas visões de cada um diferente, mas no final a gente tem o mesmo pensamento da qualidade de vida, de um bom atendimento, de um bom reconhecimento. Mas o meu pensamento, assim, que eu entrei na anestesiologia era que eu teria uma falsa sensação de uma residência um pouco mais curta e já entrar no mercado muito mais rápido, Sim. né? Aquela sensação de, vou fazer cirurgia, seja que for otorrino ou cirurgia plástica, o céu é o limite. Só que esse céu também não é tão perto assim para você chegar, demora, Sim. né? Porque você cresce muito mais do que propriamente o anestesiologista. O anestesiologista, ele tem um teto. Se você aguentar fazer 23, 25, 30 plantões, você vai ganhar aquilo e aquele é o seu teto. E a qualidade de Não vida. tem, só que é um teto rápido, né? Então, passando a visão da anestesiologia pro pessoal que quem tem interesse, dos 99%, eu sou 1% dos anestesistas, mas os 99% dos anestesistas, Graças a Deus. graças a Deus, é isso. Você entra, olha o mercado, bom, vai ter uma relativa boa remuneração, mas é um teto. Não tem É escala. aquilo, Não tem você escala. não vai crescer porque é aquilo que você vai aguentar. Só que você falou, você tem 23, 25 anos, 30 anos, você faz um plantão 3 dias direto. E com 30, 40, 50, adquirindo uma família que você vai ter que né, muitas das vezes você vai ter que administrar aquele seu tempo com a sua família. E aí, até quantos plantões você vai conseguir aguentar? Então isso é um teto muito limitante dentro da anestesiologia. Então, assim que eu me formei, eu encontrei esse cenário e eu não via o que eu vou fazer dentro da anestesiologia para eu conseguir sair disso. Isso foi uma coisa que me impactou muito, assim. E até mesmo num plantão que eu tava virado de 36 horas, eu saí com outro anestesista. Eu sempre falo essa história. Eu acabei o plantão virado, cansado, no conforto, tomando café. E eu conversando com outro anestesista, eu fui me queixar pra ele. Nossa, eu tô cansado, tô 2 dias aqui virado. E ele era mais velho, mais experiente, ele falou, fica tranquilo que eu já tô aqui 4 dias e eu tenho que sair porque meu filho tá fazendo medicina e eu não posso parar e eu tenho que fazer mais 12. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, é isso que eu não quero. Como eu vou empreender dentro da anestesiologia? Bom, eu via que o que você falou é perfeito, né? O meu chefe, na época da faculdade, na residência, ele era muito bom, muito experiente, muito mais velho, tinha 60, 70 anos. E ele falava que o paciente bom era o paciente dormindo. Não é mais isso. Hoje não é mais isso. Hoje o paciente conhece quem é a sua equipe médica. Exatamente. Hoje, se você falar assim, eu vou operar com o Dr. Marcelo Tabosa, quem é a equipe dele? Você joga no Google, você joga no Instagram, você joga E em a algum gente lugar? divulga isso também. Também. Olha, eu sempre falo para o paciente, né? Você tem a chance de escolher o seu cirurgião, mas aqui uma das vantagens é que você também vai escolher o seu anestesista. Sim. Então, quem vai te anestesiar é uma pessoa que eu conheço, não é a pessoa que vai estar lá de plantão e você Sim. vai conhecer no dia, né? Então, isso mudou muito, Não, porque hoje o paciente conhece. ele conhece. Então, hoje, você entra numa sala, o paciente está muito mais esclarecido aquilo que está sendo feito e de quem é o profissional. Antigamente, acho que não era tão assim. Tanto que teve essa cultura, é cultural isso. O anestesista é o apêndice do cirurgião, é o secundário, mas hoje mudou muito. Hoje a gente viu a importância do anestesista dentro da cirurgia. Hoje a estabilidade do paciente, o pós-operatório, hoje eu tenho uma empresa de pós-operatório, a anestesia não é só aquele momento que você está anestesiando e acabou, é um pré-atendimento de conhecer e tirar as dúvidas, do paciente chegar muito mais calmo e tranquilo na hora da cirurgia, é um atendimento de pós, de operatório que acabou a cirurgia, o anestesista vai embora para casa. Não, a anestesia não acabou aí, acabou no pós-operatório, de você avaliar, ver se tá com dor, se não tá com dor, se tá melhor, como foi a experiência da anestesia, do seu momento. Então, essa visão, eu falei assim, eu preciso demonstrar isso. Então, o meu crescimento dentro da anestesia foi com as redes sociais, desmistificando a anestesia. Sim. E isso abriu um caminho e abriu uma lâmpada, uma luz de cirurgiões gostando da forma como que eu trabalho. E começaram a me chamar
para fazer anestesias particulares, porque queriam que os seus pacientes conhecessem e entendessem a anestesia para não só a anestesia em si na hora do centro cirúrgico, mas conhecer e entender, chegar mais calmo e acompanhar e montar uma equipe. Então eu Você comecei empacotou a anestesia de uma maneira diferente. com a rede social, tirando a dúvida dos pacientes, mostrando o meu trabalho. E aí eu comecei com uma cirurgiã, me chamou, comecei a realizar. E aí nesse foi muito legal, porque foi uma parceria muito legal, assim. A gente começou a fazer vários vídeos, eu e ela mostrando. Então gerou muita repercussão, porque os pacientes dela já falavam, não, cadê o Rômulo? Então humanizou o nosso atendimento, meu e dela. E aí foi um cirurgião, foi outro cirurgião. Chegou uma hora que eu falei, esquece o plantão, que agora eu tô com uma agenda já praticamente fixa todos os dias de particulares. E o senso de libertação. Quantos agradecimentos você deu nesse momento? Uma qualidade de vida melhor. Não que a gente não trabalhe muito ainda, obviamente claro, sim, claro. e vamos trabalhar mesmo. É uma Muito coisa esforço que e a muito gente resultado. com certeza. Né? Acho que a responsabilidade, quanto mais você vai tendo, mais você acaba trabalhando isso para Exato. você conseguir manter. Então, essa foi minha primeira porta de entrada, acredito eu, de sair um pouco da casinha na anestesiologia. Aí eu tive uma outra oportunidade nesse meio tempo, que eu sou ainda da minha empresa, no caso, um anestesista de um ortopedista, e a esposa dele é uma dermatologista. E tinha uma Sim. paciente dentro de uma clínica que realizava tecnologia e tinha muita dor e não conseguia entrar e ficava ansiosa e tudo mais. Perguntou ajuda pro marido dela, falou, tem um rombo, chama um anestesista pra ir lá anestesiar. E eu fui, todo errado, todo daquele jeito que a gente empreender, né? As pessoas acham, ver uma empresa organizada, estabilizada, que nem o Marcelo brincou com o motorista, acha que a gente começou assim. Empreender não é uma receita de bolo. Você tem que, eu acho que o grande intuito do empreender é você chegar e já, vamos começar. E a porrada atrás de porrada. Não, né? e aí a porrada vem. Então eu falei, vamos lá fazer. Vamos lá, eu quero fazer. Sim. E aí eu fui daquele jeito, obviamente, posso até falar, não foi uma grande experiência anestesiológica para aquele paciente, mas eu vi uma outra porta de entrada. Eu falei, Sim. olha, tem pacientes que às vezes de pequenos e médios procedimentos, obviamente, tudo tem sua indicação, que querem realizar uma tecnologia, um procedimento odontológico ou algo do tipo, que muitas vezes está com dor ou nem está com dor, está ansioso. Por que não montar uma estrutura adequada dentro de uma clínica com segurança e com uma empresa respaldada? Né? Então eu falei assim, vamos montar? Aí eu fui atrás das normas e liberações e devagarzinho, foram longos 3 anos aí que a gente tá. Hoje minha empresa é pioneira no mercado, empresa que mais realiza nesses ambulatoriais em São Paulo. Mas a gente começou devagarzinho, eu com meu sócio, montando a estrutura. Chegou um momento que a gente falou, não, agora tá crescendo. A gente pegou todo o protocolo e compramos tudo, investimos, Sim. né? Tempo, energia, dinheiro naquilo, né? Porque não é simplesmente você vai lá e montar, tem um investimento por trás. E aí a gente acha que surge do nada, não, assim, né? exatamente. Vou fazer nesse ambulatorial, pega aqui um negocinho aqui. Não, existe toda uma estrutura. Muitas das vezes, você perde muitas vezes dinheiro no começo, Sim. porque às vezes você faz uma precificação que às vezes você nem sabe precificar. E faz parte do o processo, médico não tem nada errado O médico é um nisso. bom técnico, Sim. mas empresário não é bom, Exato. porque a gente não acaba aprendendo. A gente aprende ao longo da vida, mas na faculdade a gente não aprende. A gente precisa ser um bom humano. Trabalhar com a parte humana, diagnóstico, tratamento. Você não tem essa formação. Sim. E aí você começa o quê? Buscar conhecimento para você saber fazer uma gestão e saber. Aí começa toda uma carreira, toda uma trajetória. E aí que eu entrei nesse mercado de anestesia ambulatorial. Sim. E na sua fala tem algo muito importante que a gente pode extrair, e para você que está vendo esse episódio, é que você não precisa inventar a roda. O que o Rômulo fez são coisas que já existiam na anestesia. Ele só pegou a anestesia, empacotou de uma forma diferente, Sim. viu que existia uma demanda no mercado de pacientes que tinham umas necessidades, Sim. que a anestesia tradicional não estava sanando essa necessidade desses pacientes. Então empacotou e entregou a medicina de uma maneira diferente. Então não houve uma invenção da roda, houve uma visão estratégica de mercado
de entregar uma medicina de uma maneira diferente. E com isso a gente pode fazer esse processo de estruturação, de investigação em várias especialidades. E Sim. com certeza a gente vai achar muitas lacunas de mercado a serem preenchidas, em que o profissional vai conseguir fazer a medicina ideal que ele sempre sonhou e vai deixar de estar cansado, sendo escravo de plantões, ou então em um plano de saúde fazendo a medicina que é possível, que o plano, você pede tantos exames, o plano só libera esse, você só vai pedir esse, Sim. e Eu glosa acho e que eu não tenho sei uma o dúvida em quê. relação a essa parte de convênio, porque eu já tive, eu acho que é a dor de vocês também, obviamente, dos cirurgiões. Acho que um cirurgião, um médico que nunca teve problema com convênio médico, é que ele ainda não sabe o que que é, porque E todo não tem médico não CRM, tem então. CRM, É, porque Não é eu, como médico médico ainda. anestesista, eu tive um rombo financeiro gigante de convênios médicos trabalhando com uma equipe. E foi uma experiência, aprendi, né? E eu vejo também com cirurgiões que a mesma dor que eu tive, hoje eu não trabalho tanto mais com convênio, mas eu vejo uma dor muito grande dos cirurgiões dessa questão do convênio. O convênio é um grande, né, Na minha cidade gargalo tem um plano dentro. de saúde que é bem conhecido nacionalmente, principalmente nos interiores, inclusive a empresa Top of Mind, mas foi duas alegrias, foi uma para entrar e É, outra Outra pra maior ainda sair. para sair, porque ela se dizia uma cooperativa para distribuição de lucros, essa distribuição nunca existia, mas vez por outra existia uma tal de prorata, que era uma redução da produtividade de 15, 20 até 25% para cobrir um desmando, um prejuízo de um desmando administrativo no qual você nem fez parte. Então, era uma empresa que você nunca via distribuição de lucros, mas quando tinha prejuízo você pagava. E então eu achava aquilo que me incomodava tanto. E era tão discordante aquilo que eu entregava com aquilo que eles me pagavam e eu ainda ter que pagar um prejuízo por uma administração que eu nem fiz parte, que incomodou de tal forma que eu disse, isso aqui não dá mais para mim. É. Isso aqui não dá mais para mim. E desde criança, a minha aptidão era de cuidar de pessoas. E eu acho que cuidar de pessoas é você se doar ao máximo. E se doar ao máximo é você entregar tudo que você tem de melhor e que a sua profissão pode oferecer de melhor, sem você, em momento algum, fazer juízo ou julgamento se a Sim. pessoa pode ou não ter acesso àqueles recursos. Perfeito. Eu acho que para você ser justo com o seu paciente, você tem que explicar tudo para ele. Ó, a medicina tem isso. Onde é que você pode chegar? Mas você não pode omitir por fazer juízo de valor se a pessoa Não, pode ou não pagar aquele sim. procedimento. E muita gente faz isso. Ah, acho que não vai ter condições, eu não vou oferecer determinado tratamento. Você está sendo errado. Muita gente, existe um público que quer o melhor, independente do preço, e tudo tem seu preço. Sim. Hoje a gente estruturou muitas entregas lá na nossa clínica, que eu entrego tanto que o preço que eu passo, eu fico tranquilíssimo, porque aquilo tá muito barato frente ao que eu entrego. Você agregou valor ao seu produto. Exato. Então, eu tinha esse medo, esse receio, esse tabu de passar preço, que a gente foi podado dessa habilidade na academia tradicional, porque o médico foi tolhido de passar o seu preço, de dizer o valor do seu trabalho, enquanto isso, o dono do plano de saúde está lá atrás negociando o seu preço. Exatamente. Porque você se resguardou a ética médica de não Sim, passar o preço. sim. Que graça tem isso? Então isso tem que cair por terra. O médico pode sim passar o preço. E se você entregar tanto como eu faço com meus pacientes, e aí se algum paciente estiver escutando esse podcast, ele pode testificar isso, é muito barato frente ao que eu entrego. Agora você tem que fazer isso. É um processo de entrega que seja sempre um over-delivery, como Paulo Vieira sempre fala, para você ter mentalmente a certeza de que aquilo que você está cobrando é muito barato frente àquilo que você entrega. E vamos passar para outro ponto que eu acho bastante importante, é que a formação tradicional fica fazendo com que o médico tenha medo de empreender por alguns motivos. Às vezes você vê muitas pessoas boas tecnicamente, mas aquela pessoa não consegue bombar na vida, porque faltam algumas habilidades, sejam elas emocionais ou habilidades técnicas de empreender. Muitas vezes por uma falsa hierarquia que colocaram na cabeça delas,
que ela não pode fazer determinada coisa porque seu professor, porque seu chefe, não sei o que, está fazendo também aquilo, e ela fica com aquele bloqueio mental que não pode ultrapassar aquela barreira de empreender e galgar o espaço que ela poderia ter. Afinal de contas, o mundo é muito grande e tem espaço para você, para Marcelo, para mim e para muitos outros. E também das falas de haters, de pessoas que ficam dizendo, agora não é médico, é blogueirinho, agora tá empreendendo, agora é mercantilista, agora só quer saber do particular, esqueceu de onde veio, de todas essas falas. Então, como se blindar de tudo isso e seguir adiante empreendendo com o propósito, com a missão que a gente escolheu fazer? Bom, eu acho que a principal palavra que resume tudo isso é a coragem, né? Eu acho que a gente vem de uma sociedade extremamente impositora daquilo que você deve, aquilo que você não deve. Eu acho que muito bem como você pontuou, a gente é direcionado a fazer aquela determinada coisa que escolheram para a gente fazer. E quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente tem toda aquela gratidão e respeito por quem nos ensinou, pelos nossos mestres. Mas a grande verdade é que a partir desse momento nós somos todos profissionais concorrendo pelo mesmo espaço. Sim. E aí cada um tem as suas skills, as suas habilidades e você vai lutar por aquilo que você quer de maneira super respeitosa, mas é aquilo que acontece. A verdade é que muitas pessoas, as primeiras, na verdade, que vão te julgar pela sua exposição na rede social são as pessoas que não fazem aquilo que você está fazendo. Exato. Como tudo na vida. Então, eu acho que o primeiro ponto, até falo assim, eu comecei mesmo com o meu Instagram lá em 2018, 2017, quando eu logo tinha acabado a residência. E na época teve muito, sim, um burburinho, né? E hoje em dia a gente olha para todas aquelas pessoas daquela época e todas têm Instagram e vivem do Instagram. Se renderam. Se renderam, porque naquele momento poderia ser uma coisa mais estranha ou diferente, mas era talvez o que fosse acontecer. E aí a gente precisa mesmo se expor dessa maneira. Então acho que o primeiro ponto é assim, quem é a pessoa? Primeiro que a gente precisa pensar, quem é a pessoa que está julgando ou apontando aquilo que você está fazendo? Você quer ser como aquela pessoa? Aquela pessoa te inspira a buscar uma coisa que ela tem que você ainda não tem? Então se ela é uma pessoa que me inspira e a opinião dela de alguma maneira me impacta, aí eu vou refletir sobre o que eu estou fazendo. Se ela é uma pessoa que eu a respeito, mas que não me inspira e eu não quero ter o que ela tem hoje, para mim não vai fazer diferença. Então acho que o primeiro ponto é exatamente isso. A gente vai expor, a gente vai falar e as pessoas vão comentar. Aí você precisa dar um passo para trás e entender, mas o que essa pessoa está comentando, isso vai impactar na minha vida? Porque se você for parar para pensar no que o seu chefe vai falar, no que o seu chefe que tem as verdades dele, que formou há muitos anos, muito mais que você, no que ele vai falar, no que os seus parentes vão falar, o que os seus amigos de faculdade vão falar, aquelas pessoas mais tímidas, mais conservadoras, qual é a opinião delas sobre a sua exposição na rede social, né? Então, assim, o que essas pessoas vão falar? A partir do momento que você se fixa nisso, você não vai para frente. Então, acho que para mim o primeiro ponto é você não se importar com isso. E depois disso, você entender que é aquilo muitas vezes que vai levar você para algum lugar. Esses dias até uma amiga minha que é muito próxima a mim, que é uma pessoa assim, uma excelente profissional, uma amiga das minhas melhores amigas de faculdade, mas que tem uma rotina médica muito hospitalista e realmente não tem nada de rede social. E um dia ela virou para mim e falou assim, mas você gosta de fazer esses vídeos? Aí eu falei, não, vamos voltar do começo. Não é que eu gosto, eu estudei para ser médico. Mas acontece que há muito tempo eu parei de reclamar de fazer. Porque chegou no momento que ou você faz ou você faz. E aí você tem duas opções, ou você faz reclamando, ou você para de reclamar e faz com mais vontade. Então acho que é um momento que não tem mais muito para onde ir, e você precisa se expor. E aquele paciente que opera com você hoje, ele está te acompanhando na sua academia, no seu jantar, no seu final de semana há mais de um ano. Exato. Talvez. E hoje ele decidiu operar com você, porque você postou alguma coisa que ele se identificou. Então, eu acho que o principal ponto é isso. A gente parar, claro que de uma maneira saudável, de pensar o que as pessoas vão falar, porque as pessoas vão falar, mas a pessoa que fala não é a pessoa que compra o seu produto. Então, assim, as pessoas que estão me julgando não são as pessoas que vão comprar o meu produto. E o meu Instagram é para os meus pacientes, não é para os meus colegas médicos. Então, acho que esse é o principal ponto. Você saber quem você quer atingir. Não é o seu colega, é o seu paciente. Sim, isso é muito importante, Marcelo, porque se vocês prestarem atenção, muitas das vezes as críticas mais ferrenhas vêm de pessoas que fazem muito menos do que o que você faz ou que têm menos resultado. Se você for ver as pessoas que têm muito resultado na vida, e eu digo isso, resultado em termos de
realização profissional, de grandes construções, eu não digo só financeira, mas é uma pessoa que está liberta dessas amarras. As pessoas que têm resultado fazem estimular quem está empreendendo. As críticas mais ferrenhas sempre vêm de quem construiu muito menos do que o que você está fazendo. Mas uma das coisas mais importantes que eu acho de todo profissional que se dispõe a empreender, a emprestar um pouco daquilo que você é para transformar a vida de seus pacientes, é as crenças fortalecedoras. A primeira delas é a identidade, que está diretamente relacionada ao seu propósito que você tem na Sim. vida. Então, quando você tem a sua identidade muito bem sedimentada e o seu propósito muito bem estabelecido, você se torna refratário a qualquer tentativa de distorcer aquilo que você está fazendo, porque você tem certeza em quem Sim. você é. E Depois o que você disso quer, vem né? depois disso vem as crenças de capacidade e merecimento. Então, o merecimento vem no final. Você só merece aquilo que você é capaz de fazer, que tem como plano de fundo a sua identidade e o seu propósito. E outro ponto bastante importante é quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Exatamente. Então, se Exato. você tem um porquê muito importante, o como é só o processo. Então, vai dar trabalho, mas é o trabalho, não é que vai dar trabalho, né? E tem uma frase também muito impactante que diz assim: criança é quem muitas vezes faz o que quer, mas adulto tem que fazer o que precisa. Exatamente. Então, se para cumprir o Fazer seu o que for preciso. propósito, você tem que fazer estar nas redes sociais, e algo que eu digo sempre também aos mentorados e aos colegas médicos é que se o mal tem espaço nas redes sociais, por que o bem não pode ter? Porque pessoas que têm tanto conhecimento, tanto a entregar, não podem estar informando os religiosos, catequizando, os psicólogos. Muitas vezes tem gente que faz terapia. Andrea Vermont tá aí na internet bombando, muita gente, deve ter tirado muita gente da depressão. É. Uma informação anestesiológica que você, Rômulo, Sim. pode passar, pode tirar a ansiedade de um paciente que vai fazer Com uma certeza. cirurgia daqui a uma semana. Uma informação sobre um cuidado de nariz que você pode repassar, às vezes pode tirar uma pequena dúvida e ajudar a vida de um paciente. Sim. Então, além dessa função da gente se fazer presente para o pessoal conhecer o nosso trabalho, a gente tem a função de educar e de muitas vezes já gerar saúde por uma simples informação que para você pode ser pouco, mas para a vida daquele paciente pode ser transformadora. Não, com certeza. É, uma frase muito boa é que as pessoas primeiro vão te criticar, depois elas vão Vão te copiar copiar. e depois elas vão querer fazer aquilo, vão querer copiar, fazer mais aquilo e trabalhar junto com você. E isso foi Exato. uma coisa que aconteceu muito comigo, né? Quando eu comecei essa exposição em rede social, meus principais chefes dentro da residência eram zombado, assim, em relação a querer falar um pouco sobre anestesiologia. Como você vai falar anestesia na rede social? Quem é você para estar falando aqui, falando, ainda mais os meus chefes na época da residência. Hoje, meus chefes querem trabalhar comigo. Tem um chefe meu de Mogi que tá vindo para São Paulo e falou, quero realizar essas anestesias ambulatoriais com você. E eram os mesmos chefes que me criticavam e zombavam daquilo. Então, assim, a rede social hoje é o nosso currículo, né? Hoje mudou. Hoje, antigamente, você entrava no consultório, tinha os diplomas e tudo. Hoje, você quer conversar e quer falar assim, eu quero fazer uma cirurgia de rinoplastia. Você vai indicar 2, 3. É a realidade hoje. O Instagram e tudo mais. Conheça esse cirurgião. E aí sim, ele vai começar a pesquisar sobre você, sobre a sua carreira, na parte da sua rede social. Então, você vê que hoje é o nosso currículo e é hoje a nossa base. Né? Crescer é gerar posicionamento. Você precisa de um posicionamento para aquilo que você quer vender e mostrar. Né? E eu, como médico anestesista, nessa parte de rede social, foi também um grande desafio, né? Tanto na parte de cirurgias particulares, como também no ambulatorial, e eu também tive uma empresa de tatuagem também, Sim. que eu realizava anestesias dentro do centro cirúrgico para pacientes que queriam tatuar. Eu quebrei uma barreira dentro do meu meio absurdo. Tive essa restrição hoje do Conselho Regional de Medicina da proibição de anestesia para tatuagem. Nós super respeitamos e entendemos. Não concordamos, mas respeitamos Sim. a decisão. Mas eu sou muito feliz que eu quebrei uma barreira.
Eu mostrei que todo paciente tem o direito de não sentir dor, seja ele qual for o seu procedimento. E eu mostrei isso em rede nacional, mostrando e explicando os benefícios e mostrando a anestesia. Isso que eu achei o mais, independente do procedimento que você for fazer, eu falei sobre anestesia numa rede social, no local, e mostrando, valorizando que existe um profissional daquilo. Então, isso me traz muito orgulho daquilo que eu trabalho, daquilo que eu acredito. E foi isso que eu consegui crescer. E eu acho que o que o Marcelo falou é perfeito. Essa fala de você está se fazendo um blogueirinho e tudo mais, é um profissional que não está inserido no mercado, né? Ele não tem um posicionamento, não está inserido no mercado. Então, se está falando, é porque muito daqui a pouco ele vai querer te copiar e vai querer fazer Você depois. sabe que eu acho que na anestesia é mais evidente ainda. Porque na especialidade cirúrgica ou em outras especialidades, é muito mais comum o médico estar na rede social para informar, para captar, para qualquer que seja, né? Sim. O motivo. Mas o anestesista, ele já tem um feeling, né, na minha opinião, que ele já está muito condicionado àquela rotina. O anestesista, Cultural. ele não quer mesmo ter o trabalho de ter o consultório, de comprar aparelho. Ele já tá naquela vibe de que ele Exato. vai chegar, trabalhar e ir embora. E tudo bem, cada um Isso gosta é de um modelo jeito, mental. né? Sim. Então eu acho que na anestesia, essa virada de chave do Rômulo, ela é muito mais intensa, porque o anestesista ele vai criticar mais, porque o modus operandi deles é tipo ir lá, anestesiar e ir embora. Não existe depois, recentemente, né, já não é tão recente, mas sei lá, uns 5 no máximo, sei lá, 10 anos, que começou os ambulatórios de dor crônica que a anestesia fazia, mas Pouco explorado até ainda, pouco né? tempo atrás, o anestesista vai anestesia e vai embora. Então por isso que incomoda mais, O porque paciente assim, nem conhecia. Nem quem que é esse conhecia. anestesista que tá indo aí fazendo rede social? Hoje eu tenho no meu Instagram inúmeros pacientes que eu já fiz anestesia para esse paciente e ele me apresentou o cirurgião. Olha que loucura, né? Que hoje é o cirurgião, que você monta a sua equipe e aí você vai lá e realiza o Fez paciente. um Ou caminho seja, a inverso. captação é do cirurgião. O paciente queria fazer anestesia comigo e falou: Ó, eu vou mostrar para o seu cirurgião, quero fazer com você anestesia, que eu confio em você. Nem conheço a pessoa, mas ela me acompanha, e isso é muito importante, do seu posicionamento, né? Não, você cria um laço familiar com a pessoa que está te seguindo, no caso, que no seu, pode ser um futuro paciente seu, né? Então, É. não é somente você ir lá, a gente vai lá, mostra um pouco da nossa rotina, do nosso trabalho, mas também o lado familiar, o lado seu de rotina de esporte. Eu Paciente falo, eu se falo muito de identifica, né? esporte dentro do meu, de atividade física, como isso é importante na minha rotina para eu aguentar uma saúde mental hoje Sim. que tem que ser debatida, né? Principalmente da área médica, principalmente dos anestesistas aí, quantidade de anestesista por conta de exaustão médica. Teve um médico que acabou falecendo no carro, não sei se vocês viram, de Não vi. longos 4, 5 dias trabalhando e teve uma exaustão, enfim. Nossa, não. E isso é uma coisa que tem que ser muito debatida da saúde mental. E as pessoas veem você tendo uma rotina de esporte, tendo uma rotina de alimentação, isso também pode ser inserido. E isso acaba levando a um laço familiar, um laço dele mais próximo de você, e muitas vezes você acaba tendo esse reconhecimento, e muitas vezes, se você for realizar alguma cirurgia, você está muito mais confiante. E é isso que eu mostro um pouco na anestesia. Então, eu consegui fechar um paciente que queria realizar um procedimento, e ele me apresentou o cirurgião porque falou: olha, eu confio em você, eu gosto de você, e se eu for realizar esse procedimento, eu quero que você seja meu anestesista. Exato. Então, conseguir ainda inverter é uma coisa muito difícil. E isso inverter sem o paciente ser familiar, porque geralmente Sim, acontece isso exatamente. quando o paciente Eu é tiro- familiar não, do anestesista. não. No seu caso, não. Foi por um Não, posicionamento eu fiz uma profissional. semana passada, eu fiz né? uma exodontia de um paciente e ele falou: ó, não, vou te apresentar a clínica. E a clínica depois, obviamente, entrou em contato, ambulatorial. E eu falei assim: olha, já tenho outros, eu ia fazendo, mas eu quero que você faça. Você pode vir aqui? Eu falei: olha, não era nem em São Paulo, era em Mogi das Cruzes. Aí eu falei: olha, mas é em Mogi. Eu falei: não importa, se eu for fazer esse procedimento, eu quero que você faça com você. Então você acaba. Isso foi com a rede social que eu consegui entregar, né? Você tocou num ponto importante. A Trinca fez uma turnê no Brasil chamada A Ordem, né? A Trinca é o Flávio Augusto, o Jojota e o Caio Carneiro. E a ordem é saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem, não tem como inverter. E o que a gente vê é muitos médicos se tornando escravos do trabalho, deixando saúde de lado, família de lado, a vida passa e a vida dele é só trabalho Eles e nada mais. ficam presos, né? Mas você tocou num ponto sobre a sua exposição nacional,
que eu ia tocar nesse ponto. Guarde aí que a gente vai falar já já. E se você está ouvindo ou vendo esse podcast, você é médico, tem um consultório e quer estruturar melhor esse consultório, com processos de posicionamento, comunicação intencional, canais de aquisição, vendas, experiência do paciente, follow-up, futuramente liderança, gestão e escala, você pode clicar no link que vai aparecer aqui na descrição desse vídeo. Você vai preencher um formulário, fazer a aplicação, participar de uma reunião de 40 minutos a 1 hora, que vai ser ou comigo ou com algum dos especialistas do nosso time. E só dessa reunião, independente de você tomar a decisão de seguir com a nossa mentoria ou não, você já vai tirar muito proveito e aplicar coisas práticas para melhorar a sua carreira profissional. A nossa mentoria tem por objetivo contribuir verdadeiramente com a carreira de todos os médicos que têm um ponto de contato com a nossa mentoria. Então vamos voltar aqui. Rômulo, como foi essa sua exposição nacional? Acho que foi fantástico, não Sim. foi? Que saiu uma reportagem. Como foi que chegou a sair a empresa? Eu acho que foi na Azoto Tatu, Azoto Tatu. que saiu em rede nacional. Como foi essa exposição e como foi a Azoto Tatu após essa exposição, Sim. esse boom que você apareceu no Fantástico? Você foi popstar aí, É, né? nos 10 Foi aí segundos. que ele contratou o motorista. Foi, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Eu fui um dos primeiros a realizar pra tatuagem no Brasil. E eu tinha uma empresa muito bem consolidada, com uma estrutura muito bacana. A gente tem trabalhos científicos feitos e realizados com os nossos Sim. pacientes. Tem até uma história de um paciente que ele fez uma tatuagem com 18 anos e ele tinha crise de ansiedade por conta dessa tatuagem. Ele ficava, não conseguia tirar a camiseta e Sim. começou a criar uma ansiedade por conta disso, dessa tatuagem que ele se arrependeu e tudo mais. Sim. E ele tentou, acho que 2 ou 3 vezes fazer a cobertura e ele tinha muita dor, ele sangrava muito na hora da tatuagem e não conseguia realizar. E a gente, com anestesia, a gente conseguiu fazer um tratamento para a ansiedade dele, ele até parou as medicações no pós, super feliz, super bem, melhoramos a qualidade de vida dele. E a gente pode, com a anestesiologia, é isso que eu demonstrava, e eu demonstro até hoje, que a anestesiologia a gente consegue melhorar a qualidade de vida, seja tirando a dor, seja tirando a ansiedade, seja dando um conforto, seja lá qual for o seu procedimento. E é isso que eu mostrava na tatuagem. E teve um caso, né, no Sul, de um Foi falecimento. em Balneário Camboriú, não foi? De um falecimento de um paciente. Não vou entrar em detalhes do que aconteceu, do que foi realizado, e aí entrou na mídia. Sim. E aí entraram em contato com os principais locais que realizavam. A própria Globo entrou em contato comigo, que eles queriam participar de um procedimento de anestesia para tatuagem. Né? Uma realização de uma anestesia para um procedimento de tatuagem. Fazer a cobertura do procedimento. Exatamente. Aí a gente, nessa exposição, é ônus e bônus. Sim. Né? Toda exposição, você tem que entender que a exposição ela pode vir de várias formas. Eu acho importante você passar a dom da palavra ali, passar o que você acredita, mas sempre existe o ônus e bônus. Então, a gente apenas realizou a entrevista com eles, mostrando um pouco da parte burocrática, um pouco do nosso direcionamento. Na época, a gente era parceiro de uma ONG, que se chamava ONG em Boas Mãos, que a gente realizava procedimentos, reconstruções cirúrgicas sem fins lucrativos, de pacientes que precisavam, como uma cirurgia de autoplastia, uma cirurgia de poliqueimado, e a gente realizava com um cirurgião dentro de um hospital. E a gente e nesse paciente específico, era uma paciente que era 80% do corpo queimado, e ela estava realizando tatuagem em cima da cicatrização. A gente sabe que na cicatrização você tem um grau de sensibilidade muito maior, a dor. Então, a gente estava realizando tatuagem com a paciente sedada, um trabalho fantástico, mudando a vida e a qualidade dessa paciente. E a gente mostrou também no Fantástico esse caso dessa paciente, né? O bônus de você ser reconhecido como um médico anestesista dando uma entrevista do seu parecer, né? E o ônus de o CRM fiscalização e tudo mais. Quem é a Azoto? Quem é o Dr. Rômulo? A lupa! Eu tive bastante... muitas cartas e perguntas e dúvidas para tirar satisfação daquilo que a gente estava sendo feito. E a gente declarou tudo direitinho, bem dentro do CRM, e após, acho que
4 meses, 3 meses, eles precisavam, na verdade, de uma resposta de ou regulamentar ou proibir, né? Que eu acho que era Né? algo que eles nem sabiam Eles como precisam- regulamentar, porque era uma coisa que não existia, né? Exatamente, é muito mais fácil ser proibido do que regulamentar. Exato. Mas a proibição é um retrocesso. Eu acho que o que eu esperava é uma argumentação e uma conversa e daquilo que... Um diálogo. O diálogo daquilo que está sendo feito, o que precisa ser feito, como iremos regulamentar, quais os benefícios, quais os malefícios, aquilo que a gente pode. Não houve isso, houve apenas a proibição, porque é muito mais fácil você proibir e acabou. Então, foi isso, né? A gente ainda tentou entrar com ações, porque pacientes nossos que já tinham fechado começaram a entrar com ação, querendo, com o direito de não sentir dor e tudo mais, mas aí acabou que não deu certo. Mas o que eu levo de tudo isso, dessa experiência empresarial, porque eu fui um gestor e anestesista dessa empresa, e de E a empresa era saudável, né? muito saudável, né? A gente tinha uma média por mês de 40, 50 tatuagens Sim. por mês. A gente tinha duas salas de centro cirúrgico cheias todos os dias. Ah, eu até conheci que foi ali na Zona Leste. Foi aqui, no hospital no Monte Cristo. Ah, eu A até gente conheci lá um tinha procedimento, eu tive a duas tatuagens oportunidade de todos ver os lá. dias. Então, assim, era muito rentável. E, na minha visão, como empreendedor e médico, uma quebra de barreira e uma oportunidade de mercado no meio da anestesiologia fantástico, Sim, né? Como a anestesia ambulatorial é também, sim. né? E eu achava que esse aumento, porque a quantidade de médico formando é uma área a mais pro anestesiologista, obviamente de uma forma regulamentada, Sim, que é o que a gente claro. buscava. E simplesmente bloquearam muito até mesmo de votos de próprios anestesistas não por talvez política ou talvez por ser mais arcaico, ou mais aquela cultura conservadora, acabou que votaram contra. Mas o que eu levo disso é uma grande experiência empresarial e de médico, que eu consegui empreender na área da saúde, eu consegui empreender na área da anestesiologia, consegui levar a anestesiologia do seu devido valor numa rede social e também numa exposição nacional. Sim, Né? Então isso para mim foi muito importante, né? sim. E aí eu até acho que quando a gente começou, eu falando muito de anestesia no nosso meio, a anestesiologia cresceu muito, eu acho que muito nesses Sim. tempos, e muito da exposição, não somente minha, de outros anestesistas mostrando a importância. E é isso que eu busco dentro da área. Eu acho que mais anestesistas deveriam fazer isso. Falar um pouco da profissão, como o otorrino tem que fazer, como todos os outros. É isso que a gente estuda, que a gente trabalha. A gente trabalha de manhã até a noite, praticamente todos os dias, com muito trabalho, muito carinho com os nossos pacientes, com os nossos atendimentos. Eu acho que é isso que a gente busca, e por que não a gente mostrar isso para os nossos pacientes que estão assistindo e também aos que estão formando agora a profissão linda que a gente trabalha e a forma como a gente trabalha é diferente, Sim, né? sim. E saber que dá para empreender, Exato, né? exato. Tem um caminho para isso. E a Mas gente... Não, pode falar. E para o paciente saber também, né? Porque para nós que somos otorrinos, o Everton sabe disso, para o paciente saber que para a gente uma boa anestesia, a gente sai ali de uma cirurgia ruim para uma cirurgia boa. E quando a anestesia é ruim, a nossa cirurgia é muito mais difícil. E às vezes o paciente não sabe disso, né? O paciente acha que a anestesia é tudo igual. E não é, pra gente faz muita diferença. Você pode operar em paz ou você pode operar no perrengue ali, né? Exato. Então, é muito importante. E a gente já está se encaminhando aqui para alguns encaminhamentos finais, mas eu queria ouvir de vocês que novas habilidades que a nossa formação tradicional não nos fornece, a gente precisa ter para ser empresário. Se o médico abre um consultório, ele tem que abrir uma coisa no Brasil chamada CNPJ. Se você tem CNPJ, automaticamente você se chama empresa. Se você tem uma empresa, você é empresário. Empresa vive de lucro. Não existe lucro se não tiver vendas. Então, só aí eu fiz um encadeamento de coisas que exigem inúmeras habilidades. De vendas, de gestão, de jurídico, de contabilidade. Então, como foi essa construção? Que novas habilidades? E no final, eu queria... O que é que vocês acham se existe algo ou alguém que consiga empacotar uma estruturação de todas essas habilidades para encurtar o tempo dos médicos que querem começar a empreender, que muitas vezes muita gente demora 10, 15 anos
Então, existe um caminho que pode ser encurtado e se independente do preço ou do custo que isso tenha. Qual a importância de você encontrar esses não atalhos, mas esses catalisadores de processos que sozinho você poderia aprender, mas às custas de muito tempo, de perda de dinheiro, de bater cabeça, de quebrar cabeça e errar. Como foi essa aquisição de habilidades, Marcelo? Olha, para mim, uma das principais habilidades que a gente tem que ter para empreender, e assim, vamos ressaltar uma coisa muito importante, que empreender, principalmente no meio médico, é muito difícil. Então, felizmente, somos cases bons, né? Modéstia à parte, que nos conseguimos nos manter, mas é muito difícil, assim, não é uma coisa fácil. Mas eu acho que a principal habilidade que precisa ser desenvolvida é a inteligência emocional. A gente sai de um cenário totalmente previsível, como eu tinha dito, da gente ter uma escala de trabalho ali fixa, então todo dia você trabalha naquele lugar, você sai desse cenário previsível para um cenário imprevisível. Então, eu acho que a inteligência emocional ela é um ponto muito importante, junto com uma liderança de pessoas, né? Você conseguir lidar com as pessoas, gerir pessoas, fora outras habilidades como gestão de marketing, de empreendedorismo, de liderança, de montar processos, avaliar processos, elencar erros, definir estratégias. Então, isso eu acho que é uma coisa muito complexa, mas a principal, na minha opinião, é a inteligência emocional. Você sai de um cenário onde você é a hierarquia do paciente, onde você realmente tem aquela dominância sobre como a situação vai ocorrer, porque o paciente ele está ali para que você domine aquilo e resolva a situação dele, mas principalmente para você sair desse cenário e começar a gerir coisas que você até então não sabe gerir. Sim. Então você tem que ter uma carreira de um fluxo de caixa, você tem que ter uma previsão de empreendedorismo, você tem que ter um cenário ali onde você enxerga o que entra, o que sai, o que compra, o que não compra, o que investe, o que não investe. Você tem que estar o tempo inteiro colocando investimentos no seu negócio, começando o mês sem vendas, com muitas contas e terminando o mês como quem sabe, né? Então, eu acho que esse momento de ter essa inteligência emocional para saber essa volatilidade do mercado que a gente enfrenta ao longo do ano, que a gente não enfrenta com o plantão fixo, porque o plantão fixo ele acontece em janeiro e em dezembro. As cirurgias, no nosso caso, elas acontecem às vezes em dezembro, às vezes em janeiro, mas às vezes tem um mês ali que não acontece muito, que tá todo mundo querendo viajar. Então, eu acho que a inteligência emocional para saber lidar com essa volatilidade, gerir pessoas e principalmente entender que o processo da venda ele é muito complexo, desde a formação do produto até a satisfação do seu paciente, que passa a ser um cliente, não tirando de maneira alguma o lado humano da situação, mas você ter que acrescentar um lado comercial, eu acho que isso é o mais difícil assim, mas que não é uma coisa que é impossível, afinal de contas, nós, por já uma formalidade mesmo, ou uma usualidade, a gente já sabe muito que o médico ele tem já uma postura muito de dedicação. Então eu acho que como a gente já está acostumado a se dedicar a muitas coisas, a gente acaba aprendendo porque a gente é persistente, tem uma postura de resiliência ali. Mas eu acho que essa questão da habilidade emocional, gerir pessoas e tratar com essa volatilidade que a gente enfrenta, que é o empreendedorismo, né, que todo mundo enfrenta, só a gente que não enfrentava o CLT, né, o emprego fixo, eu acho que isso é um pouco mais difícil porque é uma mudança de cenário muito drástica para gente que está acostumado ali com o salário do plantão e do Sim. ambulatório. O médico que ele se forma, ele tá muito vulnerável no mercado, né? Ele tem uma visão na hora que ele forma muito difícil daquilo que ele vai fazer. Então é isso que eu acho. A inteligência emocional, ela adquire ao longo do tempo. No começo a gente não tem tanta essa inteligência Sim. emocional, mas eu acredito que com a experiência você acaba adquirindo. Mas eu acho que mais Experiência que até você fala as pancadas, né? as dificuldades ao longo do ano e dos dias. Mas eu acho que ela é uma visão muito fechada dentro da nossa faculdade. Por exemplo, educação financeira é uma coisa que seria muito importante, porque você tá acabando um plantão, você recebe um valor fixo. Aí a primeira pergunta, eu falo isso da minha experiência, tá? E a emissão de nota? Coisa simples. Você é recém-formado, você dando um plantão, você nem sabe. Cansei de dar plantão quando eu me formei, eu recebi, eu nem sabia o que eu tinha que fazer. Montar um CNPJ, meu Deus, o que é isso? Por quê? Você tá ali estudando para fazer anatomia, fisiologia, e aí você se forma, vou montar um CNPJ. Como? Quem? Como? Ganhei 30 plantões no mês. Como que eu vou investir isso aí?
E aí essa dor, esse lado escasso que pelo menos como foi comigo, eu vejo muitos recém-formados com essa mesma dor que eu tive. O que que eu faço? Sim. Vou continuar com os plantões aqui? O grande problema do médico, quando ele se forma, ganhou os seus 3 primeiros meses. Vou comprar uma casa? Um carro. Vou comprar um carro? É. Vou viajar e não Vou sei o pra quê. Europa. Só que aí você vai nessa daí, você vai entrando no boletinho. E quando você vai ver, não, preciso fazer uma residência médica. E isso é o grande gargalo do recém-formado, que se você não tem uma estrutura emocional, você não tem uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, não demore para entrar numa residência médica. O que a gente tá vendo é muitos recém-formados que nem estão residência médica fazendo mais. Mas por quê? Porque você começa a dar o seu plantão para você voltar e ganhar um salário mínimo, um pouquinho mais que foi a residência médica, pelo menos na época que eu ganhei. Vira escravo do estilo de vida. Como que você volta? Não volta. Com um boleto de uma casa que você comprou. O que que você faz? Você vai continuar dando plantão. Então isso se chama, é uma estrutura que você tem que ter e um direcionamento da sua carreira aquilo que você Exato. quer. Exato. Então, eu trabalhei durante um ano, mas eu sempre sabia, em algum momento eu tenho que parar, eu vou ter que ter um dinheirinho guardado, porque eu preciso fazer minha residência médica. Eu acho que a grande dor do recém-formado é essa. Eu ganho, eu preciso ganhar dinheiro. Tô sem dinheiro, tô formando. Eu preciso ganhar meu dinheiro. E agora? O que que eu faço? E eu acho que esse direcionamento para o recém-formado é muito importante, é o que eu mais tento passar. Sim. Porque ao longo da carreira você vai criando com as porradas do nosso dia a dia experiência, inteligência emocional. Para montar uma empresa, você tem que fazer gestão de pessoas. Não é simplesmente você vai lá, faz a sua cirurgia e ir embora. Você tem que ir a sua secretária, você tem a parte do seu anestesista, você tem a parte do seu instrumentadora, gestão do hospital, do seu paciente, do pré, do meio, do pós, do papagaio, periquito que vai, não sei o quê, do Nossa, familiar. É muito processo. São vários processos que você tem dentro de uma empresa. Gerir pessoas é muito difícil, que a gente acaba aprendendo e tem que aprender. E eu acho que a grande dificuldade minha, que eu tô cada dia aprendendo mais, é gerir pessoas. Isso é muito difícil. Às vezes você tem você não sabe exatamente aquilo que um funcionário seu tem, aquele tipo de problema. Você entrar num laço familiar juntamente com aquele funcionário, mas sem entender que ele é o seu funcionário. Entendi. Isso aí é uma coisa que a gente peca. E nossa mentalidade como médico É de ajudar. de ajudar. Isso que a gente tem que aprender a separar entre médico é um bom técnico, empresário é diferente. Ele é bom, é um crescimento, é um Exato. empresário que vai fazer crescer. E isso que a gente tem, a mentalidade do médico de eu cheguei no passado a ter 10 anestesistas trabalhando para minha empresa. Ah, mas esse anestesista vai fazer essa anestesia ali, eu pensando como médico. Ah, ele tem que, porque eu queria ganhar isso aqui, eu acho que ele tem que não sei o quê. Beleza, vou lá e pagava o anestesia, o valor que ele tinha que receber e tudo mais. Ok. E a minha secretária? E o CNPJ? E o imposto de renda? Uhum. Eu paguei à vista pra ele recebeu no dinheiro ali e tudo mais. E o CNPJ? E essa precificação de precificação? tudo, E o né? custo do meu auxiliar que foi ajudar? E o jurídico? O que acontece? As empresas acabam fechando e falindo por conta disso. E esse é o médico, é o grande dificuldade e o grande empecilho de muitos médicos terem dificuldade de montar empresas. Muito por esse pensamento, que eu acredito. Exato. Eu fico muito feliz em ouvir isso de vocês. Marcelo falou muito em inteligência emocional e você em mentalidade. Isso vai de encontro semanticamente com o título da nossa mentoria, que é a mentalidade médica. Que muitas dessas habilidades empresariais a gente até adquire, mas às custas de muito sofrimento, perda de dinheiro ou muito tempo para aprender 5, 10, 15 anos. Existe hoje estruturações que a gente pode catalisar e acelerar isso para muitos colegas, desde comunicação intencional, mentalidade, posicionamento, canais de aquisição, experiência do paciente, follow-up. Por último, liderança, gestão e escala. Muita gente quer escalar, por exemplo, se não tem nenhuma clínica estruturada. Ah, minha clínica está dando certo, eu vou abrir outra. Abrir o quê se você não estruturou nem a sua? Sim. Com processos comerciais, estruturação jurídica, contábil e tudo isso. E tudo isso a gente consegue empacotar em um processo de acompanhamento com os nossos mentorados,
trabalhar, acelerar aí 10 anos que ele poderia perder o tempo sozinho, batendo cabeça, aprendendo. E muitos dos mentorados já têm ROI aí com 3, 4 meses aplicando. Claro que tem que aplicar, nada vem de graça e nem com pouco trabalho. Sim. Mas algo que eu queria ouvir no final era uma frase, um ensinamento, uma inspiração final para os médicos que estão escutando esse podcast, que vocês pudessem acrescentar na carreira e na vida deles. Olha, o que eu posso falar de conclusão é o seguinte: existem vários caminhos, alguns mais fáceis, outros mais rápidos, outros mais difíceis. Você precisa olhar qual deles você quer seguir. Na maioria das vezes, o que você quer seguir, ou pelo menos o que você sonha em seguir, talvez seja o mais difícil. Mas existe esse caminho. As pessoas, igual você falou, a gente não precisa reinventar a roda. As pessoas chegaram lá. Então, o que eu queria dizer assim, existe o caminho. Não, todo mundo não foi feito para viver aquele jeito. Você pode ir além daquilo que você se planejou. Então, existe o caminho. Só que você precisa se dedicar muito, né? Então, profissionalmente, mentalmente, energia. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: é possível ter uma carreira boa, é possível conquistar aquilo que você quer, mas você precisa se dedicar. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender, a gente está se desenvolvendo como empreendedor, mas a gente nunca pode deixar de ser médico. Então, assim, não existe a possibilidade de ser um bom empreendedor e ser um médico ruim. Você precisa ser um bom médico. Perfeito. E aí você precisa ser um bom empreendedor. E o seu paciente, como você disse no começo, é aquilo que eu falo assim, até para o pessoal lá da clínica, eu sempre falo, resolva o problema do paciente. Exato. O paciente quer ter o problema resolvido. Ele tá lá para fazer uma rinoplastia, é o dia dele. A hora que ele entra na sala de cirurgia, a gente não vai ficar fazendo uma zona. Não, o paciente está vivendo o momento dele. Aquele não é o meu momento, não é o do Rômulo, é o do paciente. Então ele quer viver aquela experiência. Então, assim, concentre-se em entregar um bom resultado, uma boa experiência. Aquele paciente vai falar bem de você, ele vai viver aquela experiência, ele vai querer passar aquilo para os outros, assim como a gente também quer passar uma coisa boa quando a gente vive. Então, o meu conselho, na verdade, é: escolha o caminho que você quer, batalhe por ele, porque é possível, poucas pessoas vão conseguir, mas muitas conseguiram. Então, se outras conseguiram, você também consegue, e resolva o problema do seu paciente. Entregue para ele um bom produto. E é aquilo que você falou, quando você entrega um bom produto e você resolve o problema dele, ele não se importa em pagar. Exato. Ele se importa em pagar quando você não entrega um produto. Aí ele vai falar, mas eu paguei, você não me entregou. Então, resolva o problema do seu paciente. Esse é o meu conselho, de uma maneira extremamente boa. E prática. Prática. Entregue, eu sempre falo, né? Entregue a melhor experiência ao seu paciente. Desde a hora que ele entra vamos falando na parte de empresa, de clínica, desde a hora que ele entre na sua clínica, sendo atendido pela secretária, ele já tem que ter a melhor experiência naquele momento. E aí depois que passa da sua secretária, que passa com o seu cirurgião, que tem uma boa experiência, que entre, converse com o seu anestesista, a experiência do começo ao fim. Entregue melhor a experiência ao seu paciente. É isso que é a mentalidade que eu acredito que o médico tem que adquirir. Entregue a melhor experiência ao seu paciente. Eu, como médico anestesiologista, se vocês tiverem algum dia dúvida se isso aqui dá para vender, pessoal, eu sou um médico anestesista que vendo anestesia, entendeu? Então, assim, eu vendo algo que as pessoas não veem. Só que eles veem o resultado. Mas eles não vê. É verdade. Então, assim, será que isso vende? O Não, e Rômulo vende pro paciente e pro cirurgião. pro cirurgião, mas a experiência é completa. Então, o Rômulo consegue fazer uma venda de uma anestesia. Então, esse produto tem como. Como vai crescer? Aí são os como, e aí você vai buscar a melhor forma, né? Hoje tem... a medicina está crescendo, eu acho que está enfrentando nesse momento uma grande dificuldade pela quantidade de faculdades que estão formando, uma grande, acredito eu, uma grande batalha de conselhos, que isso não favorece o paciente. Aí você vai, mas por que o CRO, por que o CRM? Quem perde é o paciente. A gente trabalha com saúde, né? Então, isso acaba, às vezes, desgastando um pouco a imagem do profissional da área da saúde, de uma maneira geral. Então, eu acho que isso precisaria ser melhor trabalhado. Então, a gente está enfrentando uma briga de egos aí, de conselhos, um aumento de faculdades de medicina. Então,
você que está formando, você que quer ter uma profissão, uma profissão dentro da área da saúde, se você já fez uma residência médica e está buscando um norte, você precisa se diferenciar no mercado de trabalho. Não tem jeito. Se você não está na rede social, você já está atrasado. Então, você precisa ser inserido na rede social, você precisa ser inserido na vida dos pacientes no qual vocês querem atender. Então, eu acho que precisa se diferenciar. Não dá para você ser mais um. O médico hoje não tem como ser mais um. Você tem que se diferenciar. Se você almeja ter algo na sua vida, algo mais concreto, algo com melhor qualidade de vida e que você consiga mostrar o seu melhor. Então, essa diferenciação é muito importante, é o que vocês precisam buscar. E se tiverem dúvida na hora de vender, lembre de mim, que eu consigo vender, então vocês conseguem também. E sabe uma reflexão que eu quero fazer também, que eu até estava falando para as meninas ontem? É o seguinte, você como médico, né, que quer vender, uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que pensar é o seguinte, de tempos em tempos, você compraria o seu produto? Exato, Quando exato. você tira um Perfeito. curativo de uma rinoplastia, eu penso isso. Se eu fosse esse menino, eu queria ter esse nariz pra mim? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Você compraria o seu produto? Você pagaria pela sua cirurgia? Pela a forma como você vai ser operado? Como você vai ser atendido? Como você vai fazer um pós-operatório que a gente faz? Que o paciente vai lá e fala, nossa, a melhor parte da cirurgia. Então, você pagaria por isso? Eu acho que de tempos em tempos a gente tem que fazer essa autorreflexão. Será que o produto que eu tô comprando, eu que sou uma pessoa exigente, será que eu tô vendendo? Será que eu compraria? Sim. Acho que é um jeito da gente se avaliar também. Em outro podcast, a gente falou a seguinte frase, que as coisas sempre acontecem duas vezes. Primeiro no campo mental, depois no campo material, né? Sempre você pensa uma coisa, depois você executa. Você pensa uma coisa, ela acontece. Isso é muito verdade, e isso vai de encontro até a uma frase que tem no famoso clássico de Napoleão Hill, que é quem pensa enriquece. Tem uma frase lá que diz assim: tudo aquilo que a mente humana é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. Então, se você não acredita, se você não acha que você é capaz de conquistar, de conceber aquilo, você não vai conquistar nunca. Então, o primeiro passo é a mentalidade de acreditar. E isso vai muito de encontro também com a sabedoria milenar que está em Provérbios, que diz assim: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, aquilo que você pensa que você é capaz de conceber, aquilo que está no seu coração, assim você é e assim você pode conquistar. E o coração vai muito daquilo da coragem que você falou no começo, né? Coragem vem lá do grego lá, que é agir com o coração. É a ação do coração. É a etimologia da palavra coragem. Então, assim eu quero encerrar esse podcast que foi maravilhoso. Eu acho que a gente versou aqui sobre empreendedorismo, coragem, falar da medicina de uma maneira mais ampla, da verdadeira medicina, sobre mentalidade. E com certeza esse podcast vai acrescentar muito na sua carreira, na carreira de você médico que quer também trilhar esse caminho do empreendedorismo. E você que está assistindo esse podcast, se inscreva no canal, porque como você se inscreve, a plataforma começa a entregar mais os nossos conteúdos. E aqui nessa plataforma vão vir novos conteúdos, não só de médicos, mas de outros profissionais que têm relação com a nossa atuação médica. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você acha que esse conteúdo vai acrescentar. E também não deixa de deixar um comentário falando o que você achou desse conteúdo ou então dando sugestões de novos conteúdos para estar aqui na nossa mentalidade médica.